Boa tarde, queridos amigos. Eu resolvi fazer essa colocação de hoje à tarde porque um amigo me pediu para que eu pudesse, na realidade, falar sobre a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos aqui, ela foi feita há alguns anos, essa palestra, e eu precisava agora explicar para vocês como é que eu falei sobre isso. Essa palestra não se pode servir a Deus e a Mamon, é a parábola dos talentos. E os amigos virtuais e não virtuais que estão me ouvindo, foi um amigo de um grupo que pertenço que, como membro, disse que não teria entendido a explicação dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo sobre estas palavras. Me lembrei de ter feito essa palestra no ano de 2002 e agora resolvi tentar esclarecer o nobre amigo e todos que estão me ouvindo sobre o meu mínimo entendimento. Essa palestra está ainda mais atual do que na época que fiz, em 2002. Hoje só se pensa em bens materiais, carros, casas, terrenos, poderes outros, bem supérfluos. Não se pensa em maior riqueza, fazer o bem. Essa é a maior riqueza. Se tornar um ser melhor, essa é outra maior riqueza. Multiplicar os talentos divinos que nós recebemos, meus irmãos, que Deus nos deu como dons divinos. Vamos refletir sobre o que eu vou falar e a cada um de nós eu peço coragem para mudarmos. Mas mudem agora, antes que amanhã seja muito tarde. Lembrem-se, muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. Jesus. Eu estou me baseando em dois espíritos. O François de Penelon, que é o coordenador da minha equipe de estudos e trabalho, e um dos meus mentores, que é Jean Lacordaire. Essa palavra, ela é rica de exemplo que não podemos nos orientar no caminho da solidariedade se nós não atentarmos para ela. É fato que Jesus, preste minha atenção, não condenou a riqueza, não, mas o destino que damos à fortuna e que nos cabe como direito de conquista. Pois se for a dádiva de viver, se for uma dádiva simplesmente de Deus, você ser rico seria uma discriminação. Isso fica bem claro quando diz ao homem que lhe pedira para determinar a um rico que repartisse a sua fortuna com ele, dizendo: guardai-vos da avareza, pois não sabe o que precisará justificar aquele que recebeu a oportunidade de se tornar rico. Eu acrescento, a prova da riqueza ainda é mais difícil e complicada do que a prova da pobreza. A prova da riqueza gera vaidade e orgulho. A prova da pobreza gera a resignação. Então, qual é a mais importante delas? E mesmo quando disse ao rapaz, Jesus, que lhe solicitaram o que seria necessário para estar no reino dos Deus, deve ir e vender tudo que tens e segue-me, disse Jesus, numa clara ilusão de que devemos desapegar-nos dos bens materiais, não que ele ficasse pobre. Zaqueu entendeu perfeitamente essa lição, embora fosse considerado um homem de má vida, Mateus, Zaqueu, vocês se lembram disso? Pois que naquela época, assim como hoje, aqueles que defendem e executam as diretrizes de governos são vistos como pessoas corruptas, não é verdade? Que sabemos na posição, temos gente boa,
entre vereadores, deputados estaduais, deputados federais, entre governadores, entre fiscais de renda. Dizia então Jesus, o que foi que ele disse a Jesus? Mestre, hoje eu determinarei sejam doados os meus bens em dobro aos que prejudiquei, ressarcindo assim o possível prejuízo que houvera causado aos outros, numa demonstração de desprendimento de bens materiais e na solicitude do Mestre para com ele. Meus irmãos, aprendera ele que nem tudo era poderio material. Jesus o visitava por pura simpatia e carinho a Zaqueu, que inclusive Zaqueu era um publicano, era um homem que cobrava impostos e vivia rico. A passagem dos talentos tem outro significado muito interessante. Também deve ser entendida muito além de sua história simples e singela. Os talentos são as várias oportunidades, meus irmãos, que Deus nos dá na face da terra. Oportunidades que, seja por nossa fraqueza, seja por comodismo, meus irmãos, às vezes não materializamos. Muitos de nós recebe o talento das palavras e malversaçamos em função de nossa própria necessidade. Esquecemos que os outros também precisam de nós, da nossa capacidade de estudar e entendermos um assunto. Outros, alegando falta de capacidade, se omitem da oportunidade, até dizendo, eu não sou capaz disso, eu não faço. Escondendo-se da responsabilidade de transmissão do conhecimento, eles enterram o talento que Deus lhes deu. Eu não enterro o meu. Se Ele me deu, é para fazer um trabalho e eu estou fazendo. Aquele que acreditar entre nós na oportunidade que Ele confiou ao Pai e seriamente se imbuir de produzir mais e mais oportunidades aos seus semelhantes, estará recebendo assim o dobro dos talentos, pois conquistou a confiança do Senhor. Se foi hábil e expedito no pouco, evidentemente o será no muito. Sabemos muito bem hoje, meus irmãos, o que na época de Jesus seria difícil de explicar, que a riqueza dividida igualmente entre todos os habitantes da terra, hoje, seria pulverizada a uma parcela muito pequena para cada um, o que dificultaria, sobremaneira, impediria a verdade e o desenvolvimento de alguns projetos que possibilitariam meios de ganho e em mãos despreparadas seria uma catástrofe. Realmente, é a riqueza uma prova muito grave, e que incita o orgulho. É a destinação que se dá à riqueza, que cada um de nós tem, que faz dela um mal, pois ela em si não traz nada de mal, afinal é a alavanca do progresso. Bezerra de Menezes tem uma prece sobre o dinheiro, um dia eu faço aqui para nós sobre o dinheiro. Ele é extremamente necessário. Deveríamos lembrar que nos diz Sócrates, o homem deveria se alimentar só quando tivesse fome e beber somente quando tivesse sede, demonstrando assim equilíbrio e ponderação. É ao contrário do que hoje nós fazemos. Às vezes comemos quando não precisamos comer e bebemos quando não precisamos beber. Não podemos de forma nenhuma ter, preste atenção, os olhos sobre o que não nos pertence, e sim nos mantermos ocupados de fazer o melhor de nós em benefício da comunidade. Sabemos ainda uma vez, mas que do que possuímos aqui na face da terra não nos pertence, nada. Nós não vamos levar nada que temos para o lugar onde vamos. Somos apenas usufrutuários, mas não usufrutuários como alguns que estão por ele. Somente iremos levar daqui o que conquistamos de conhecimento, de sabedoria, inteligência, enfim,
avanço intelectual. E, acima de tudo, o nosso progresso moral decorrente do nosso avanço intelectual. Na prática, meus irmãos, na exemplificação do nosso real aprendizado, se queremos sentir a paz, gravem bem isso, se queremos sentir a paz e serenidade, precisamos ter a sabedoria e o entendimento que nos dão essa confiança. Eu fiz essa palestra com as seguintes fontes para que vocês possam ler e entender. Mateus 25, 14 e 30, Lucas 19, 11 e 27, Mateus de novo 19, versículo 16 a 24, Lucas capítulo 18, de 18 a 25, e Marcos capítulo 10, dos versículos 17 a 25. E não poderia deixar de falar do Evangelho essencial, escrito por Eulaide Lins e Luiz Salcalziti, uma síntese do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.